Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à OAB. Nessa noite que é um início importante de um programa que tinha sido pensado já há muitos meses, né? Programa que surgiu com mais ênfase ou com mais energia de uma visita feita no escritório da Dani, com a Ana Paula, que saímos todos emocionados. Me lembro do dia direitinho, mudou inclusive o rumo das discussões que a gente tinha do que era objeto de trabalho para a ordem nessa gestão, porque a gente percebeu ali a necessidade de um suporte que vai muito além dos livros, muito além de estrutura, de coworking, de todos os trabalhos que a gente já faz com muita ênfase aqui na ordem. E talvez seja o lado mais humano que a gente precisa pensar aqui, que advogado e advogada pode de vez em quando parecer super-herói, mas não é. Né? E a Dani fez um trabalho magnífico, tem uma frase que eu gostei muito do que a gente vai apresentar aqui agora, do que você é o advogado dos outros e quem é o seu? Quem que ajuda o advogado quando ele precisa de ajuda nesse sentido? E é um papel fundamental que a OAB precisa encampar. Acho que a gente está plantando hoje aqui uma semente que vai fazer muitos frutos, não só aqui no Distrito Federal, mas que sirva de exemplo para todas as seccionais, de acolhimento e de preocupação com o lado pessoal dos nossos colegas. E o superendividamento hoje é uma realidade, é um problema que aflige toda a sociedade. Então, a Dani fez um projeto muito legal que eu quero que você apresente, que está sendo a materialização, a concretização de algo que a gente teve só uma ideia inicial lá atrás, mas que vai gerar talvez um dos programas que tenha a capacidade de ter mais influência e que seja perene daqui por diante na instituição. E o nosso marketing está bolando toda uma estrutura em cima disso, por isso que eu disse que é um pré-lançamento, que, aliás, é um pré-lançamento que precisa ser feito a muitas mãos, e por isso que nós temos aqui não só a Dani, mas cito especificamente também o nosso querido Ciro, que, além de um grande técnico, é um cara que tem um coração do tamanho do mundo e está nos ajudando muito a construir uma estratégia de orientação e de conhecimento para que a advocacia entenda que a gente vai muito além dos tribunais, dos fóruns, que a gente precisa ter um conhecimento de sobrevivência, diria eu. E o quanto isso é importante para uma profissão que você não sabe o que vai acontecer amanhã, em todos os sentidos, em termos de saúde, em termos de momento profissional. Talvez o maior exemplo disso foi a pandemia, né? E muita gente estava ali com a vida achando que estava numa estrutura, e quantos colegas eu vi simplesmente fechando o escritório com poucas semanas, porque rodava, vendendo o almoço para comprar a janta, como diz lá em casa. Não tinha um planejamento, uma estrutura, um pensamento de vivência em cima do que é a verdadeira montanha-russa, que é a advocacia. E hoje a gente parte para um programa estruturado, em que a gente imagina a capacidade realmente de mudar a vida das pessoas. E o nome que o marketing bolou, não sei se o Ciro já viu, agora a gente está lançando em primeira mão aqui a nossa possível logomarca, está em confirmação, a gente está trabalhando isso hoje aqui, mas o programa Vida em Ordem vai ser muito legal para que a gente coloque a vida da advocacia em ordem no seu lado mais frágil, que é o bolso, lado mais humano, que são as nossas fragilidades, e eu fiquei muito feliz de perceber que a gente tem condição de trabalhar isso de uma forma estruturada, de uma forma que a gente tenha início, meio e fim, tenha critério científico, e aí, Ciro, você vai ter um papel fundamental nisso, mas que a gente consiga fazer isso nos eixos propostos, na estrutura que está sendo colocada, e eu fico realmente sensibilizado da gente pensar nos outros, pensar no próximo. Muita gente não entende esse trabalho que a gente faz aqui, dona Vera, doutora Vera, nossa colega mais experiente da casa hoje aqui, a quem eu rogo todas as homenagens. Experiência, jovem há mais tempo, viu? Porque a senhora é muito jovem e está aqui esbanjando energia para nós. Mas muita gente acha assim, nossa, deve ser muito bom, né, ser diretor de comissão, diretor de ordem, presidente de ordem, o salário deve ser ótimo, tal. E, na verdade, está todo mundo aqui num trabalho voluntário. Quantas vezes eu já me perguntei, o que você está fazendo ali? Qual é o resultado que dá? Esse é o resultado que a gente espera. Se salvar um colega,
a gente já resolveu o problema. E nessa vez que eu tive na Dani, ela contou uma história que emocionou todos nós, porque era um cliente dela, no caso, um militar, que pelo nível de endividamento insuportável tirou a própria vida, mas eu imagino quantas e quantas vezes isso acontece, esse desespero acontece com colegas advogados e advogadas, e nisso, gente, não tem idade, não tem momento profissional, não tem formação, infelizmente a crise é muito democrática. Ela pega todos e todas. Então, desde o jovem colega que pega a carteira e fica um pouco perdido, e agora o que eu faço, até os mais sêniores que eventualmente não fizeram a devida preparação, não souberam fazer uma previdência, não souberam fazer um planejamento patrimonial, é o tipo de programa que a gente vai atender a todos. Os que têm problema e os que não têm, né? Para que evite, os que têm apresentar soluções, os que não têm, para que a gente consiga evitar que isso aconteça. E envolver muitas áreas da casa. Envolver a Caixa de Assistência, que é primordial nisso, e envolver as demais comissões temáticas, né? Comissão de Direito Previdenciário, que tem que dar suporte em relação a isso, tantas outras, e aí você vai nas específicas da jovem, direito bancário, advocacia jovem, mulher, né, mulher advogada, que também precisa ter a sua preparação, sua independência, para trazer outras possibilidades de proteção, por exemplo, contra a violência doméstica, contra outras questões. Ou seja, é um programa que tem uma capacidade de atuação ilimitada. E a gente precisa conseguir construir isso com muitas mãos. E hoje, eu brinquei com a Dani mais cedo, falei, não, hoje é o soft open, como diriam nos restaurantes, né, eu não gosto desses termos em inglês, mas um pré-lançamento de algo que, de fato, está sendo gestado com muito carinho. E, acima de tudo, não só a presença para dar o respaldo da presença da presidência, não, eu estou o presidente, mas, na verdade, uma posição institucional de que isso vai ser algo muito caro para essa gestão. Que a gente precisa realmente dar suporte a essas pessoas. Não adianta dar o peixe, essas frases que se colocam aqui, a gente, de fato, está ensinando a sobreviver. Nessa selva que a gente vive hoje, os números são absurdos, a quantidade de inscritos que nós temos é gigantesca. Esse ano a gente já entregou quase 3 mil carteiras, né? É quase uma doutora Vera por ano que entra aqui. A senhora me disse que pegou sua carteira em 1981, 80 e pouco. Então, de 60 a 80 foram 3 mil pessoas durante 20 anos. Em um ano a gente entrega hoje o que se entregava em 20 anos, né? Veja a quantidade de pessoas que nós precisamos agora dar esse suporte, abraçar, mostrar que é possível viver da advocacia desde que haja planejamento. E aí, esse trabalho eu tenho certeza que vai ser fundamental para que a gente consiga construir aqui essa solução. E não é feito só por uma pessoa, toda a comissão aqui vai se colocar à disposição para que a gente ajude. A Dani vai apresentar aqui a espinha dorsal, imagino que seja, que quer fazer dessa forma, quer fazer a apresentação. Já tem gente querendo derrubar a gente aqui. Vai para lá, minha filha. A Comissão de Direitos Animais, me perdoe, mas era um risco aqui que a gente podia estar correndo. Tem muitas dessas, não tem problema não, o IBAMA não reclama. Está gravando? Tá, né? É só uma brincadeira, gente. Mas queria que você fizesse uma breve apresentação a todos nós e franquear aqui ao Ciro, a turma toda, para que a gente faça essas colocações iniciais. E, de novo, isso aqui é o primeiro momento de algo que vai ser, tenho certeza, marcante para esse trabalho. Então, Dani, Eila, todos aqui conosco, Ciro, e os que eu tenho certeza que ainda vão agregar esse time, já fica aqui o agradecimento e um compromisso de que isso é uma noite só de início e que a gente precisa manter esse tema extremamente divulgado, em vigor, para que a gente coloque isso, inclusive chamando bancos para serem parceiros e para responderem por sua responsabilidade nos excessos que venham a praticar, ou que estejam praticando, e todos os outros parceiros que a gente possa trabalhar em relação a isso. Então, coordenando aqui no informal que a gente colocou, que não precisa cerimonial nem nada, eu queria passar agora a palavra para a Dani, para que ela faça a apresentação do que vai ser a espinha dorsal desse trabalho, te agradecendo muito, minha amiga. A gente está contando muito contigo. Seja bem-vinda agora, oficialmente, à comissão. Poli, muito obrigada pela confiança, em primeiro lugar.
O projeto nasceu no meu coração há muito tempo, mas ele floresceu no dia que eu recebi a visita do Paulo. Posso chamar de Poli, né? Nós estamos entre amigos, no escritório. E foi no dia seguinte do funeral desse policial militar, inclusive nós vamos homenageá-lo mais à frente. Uma pessoa que lutou bravamente contra o superendividamento, mas sucumbiu, como tantos outros brasileiros. E nós começamos a conversar, nós choramos juntos. Choramos juntos, eu fiquei até impressionada. Eu não lhe conhecia, foi a primeira vez que a gente fez contato, conversou. E essa oportunidade de estar aqui, realmente, eu agradeço pela confiança. E dentro de mim já vem gestado há muito tempo. Eu não sei se vocês sabem aqui, mas eu trabalhei 15 anos na Câmara dos Deputados. Nesses 15 anos, eu fui assessora parlamentar, eu fazia projetos de leis, eu fazia os relatórios dos meus deputados, eu acompanhava o deputado em plenário, em votações. E, no ano de 2019, o então presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, ele instalou a comissão especial para analisar o projeto de lei do superendividamento, mudança, alterações do Código de Defesa do Consumidor. Um projeto de lei, Poli, que era de 2015. Em 2019, saiu a abertura da comissão especial. E, nessa comissão especial, eu pude ter a grata satisfação de participar. Foram 10 reuniões nessa comissão especial, tivemos 7 audiências públicas, ouvindo órgãos públicos, a sociedade civil, e dessa comissão especial culminou na lei de superendividamento. A lei foi promulgada em julho de 2021, e, desde então, nós vemos trabalhando com superendividados. E é uma situação muito delicada, porque é uma situação que ela influencia na vida de todo brasileiro. Onde é que passa aqui? É uma situação que todo brasileiro passa, sendo ele advogado ou não, sendo ele empresário ou seletista. Todos nós estamos num tempo de muitas dificuldades, muitas oportunidades, sim, mas muitas dificuldades. E a lei do superendividamento, ela veio justamente para trazer a possibilidade do consumidor voltar a consumir. Porque o consumidor endividado, ele não traz nenhum benefício para a sociedade. O mercado não gira, né? E a economia fica paralisada. Então, o intuito da lei, o espírito da lei, era justamente trazer a autorresponsabilização dos bancos, uma concessão dos créditos, porque hoje os bancos aprovam créditos para pessoas, para correntistas já superendividados, já no cadastro do banco, já existe ali a análise e o botão vermelho de que esse realmente não tem liquidez para saldar as dívidas. E a concessão desse crédito, mesmo sabendo da impossibilidade, ela continua acontecendo, e isso escraviza as pessoas. E na advocacia não é diferente. Nós temos, Poli, não sei se eu fiz uma estatística das pessoas que eu atendo, que eu mentoro, 80% da advocacia hoje é autônoma. Autônoma no sentido de quê? Trabalha para si mesmo. E desses 80%, Poli, 60% não consegue faturar um salário mínimo por mês. Eu já tive advogados mentorados que conseguiam, no máximo, R$ 1.200 para viver, para investir na advocacia. Não é? Então, isso é impossível de se acontecer. Então, essa comissão ela vem justamente desse incômodo de ver as pessoas sofrendo, e, de um lado, o hipossuficiente, e, do outro, as grandes empresas, os grandes bancos. Porque a gente costuma falar que existem direitos. É direito do banco o recebimento do crédito? É. É direito do devedor pagar de forma justa para que sobe para ele o mínimo existencial? É. Mas, entre dois direitos, qual o direito que a gente tem que socorrer primeiro? O direito de quem tem muito ou o direito de quem tem pouco? E é por isso que, hoje,
A lei de superendividamento é uma lei que ainda não pegou. Uma vez eu ouvi na tribuna da Câmara dos Deputados, lei que pega e lei que não pega. Então, até agora, a lei de superendividamento é a lei que não pegou, no sentido de que o próprio Poder Judiciário não aplica essa lei da forma devida. O doutor Tiago vai falar mais à frente das dificuldades, né? Ele trabalha também com superendividados. Então, nós temos do nosso lado advogados e advogadas, tanto na área, no setor privado, quanto no setor público, os advogados, né, públicos, que têm em suas mãos o mecanismo do superendividamento, que é justamente dar a possibilidade que o credor possa garantir o seu mínimo existencial, o artigo 6º da nossa Constituição Federal. Todo brasileiro, independente da sua situação, tem direito à moradia, a transporte, a lazer, a alimentação. Então, são garantias fundamentais, sob o princípio, dignidade da pessoa humana, não é nem princípio, é sob o princípio, artigo 1º. Né? Um dos fundamentos da nossa República é a dignidade da pessoa humana. Então, se nós temos dois direitos que se opõem, o direito de receber o crédito e o direito de pagar o crédito de uma forma que não prejudique a sobrevivência, nós temos que socorrer realmente o hipossuficiente, o que está ali do outro lado da mesa, que não tem ninguém para falar por ele. Então, é por isso que nasceu. Então, nós vamos trabalhar em vários eixos aqui na comissão. E, dentre esses eixos, nós vamos trabalhar em prol da advocacia pública, que é um caso específico, a advocacia pública distrital, recebe pelo BRB, que é o grande credor de todos os servidores públicos, sejam eles civis ou militares. E nós temos uma lei orgânica, Poli, que prende esses servidores ao BRB. Eles não têm a possibilidade de buscar no mercado o melhor banco, a melhor instituição que lhe dê melhores prazos, melhores condições de pagamento, mais dignidade. Então, o trabalho ele é bem profundo. Não é somente na advocacia, ela extrapola da advocacia, mas tem que começar aqui dentro dessa casa, porque somos nós que levamos a justiça ao cidadão que tem o seu direito vilipendiado. Nós é que somos os portadores das boas novas. Nós é que somos o instrumento da justiça. Sem um advogado, não se faz justiça. Então, nós temos que começar aqui dentro, sabendo que nós temos colegas, irmãos e irmãs que passam necessidade nas suas casas e que a gente não sabe quem são, porque também nós trabalhamos numa profissão que a gente também tem essa questão da postura, né? A gente não tem essa possibilidade de abrir como é que está a nossa vida. Então, as pessoas sofrem caladas. Nós não vemos o sofrimento das pessoas. Encontramos com os doutores e doutoras aqui na casa, todos sorridentes, mas quando vão para casa, como é que está a situação? E ninguém tem olhado para isso, né? E o Poli tem essa sensibilidade, assim como eu tenho. Então, é uma área muito gratificante, é uma área também que traz muitos desafios. Então, nós vamos adotar uma agenda institucional, tanto técnica como social. E o braço social da OAB é a Caixa de Assistência de Advogado, que já tem diversas possibilidades de convênios, de descontos. Nós vamos fazer esse trabalho, essa interlocução com a Caixa. Temos o trabalho técnico com todas as comissões, Comissão de Direito Bancário, Comissão de Empreendedorismo Jurídico é uma comissão que vai trabalhar bastante com a gente, porque o intuito dessa comissão não é só o superendividamento, é evitar, é trazer para o advogado, para a advogada, mecanismos que ele possa aplicar no seu escritório ou na sua advocacia autônoma, para que ele possa, então, aprender a precificar, aprender qual tipo de serviço oferecer, aprender a captar clientes eticamente dentro das nossas possibilidades, aprender a gerir o caixa do próprio escritório, porque hoje os autônomos eles recebem os honorários, a primeira coisa que tem que fazer é sair para pagar os boletos, pagar as contas. Então, não há previsibilidade de caixa, não há como o advogado investir na própria profissão, não há como ele escalar. Então, ele fica apagando incêndios e nunca prospera.
Então, a gente vai trabalhar nessa missão de ensinar a gestão, porque eu acho que o Poli também é dessa época, eu sou dessa época, que a gente não falava de gestão na advocacia. A gente não falava de gestão de agenda, gestão de tempo, gestão de escritório, a gente fazia tudo no achismo, né? Eu acho que assim vai dar certo. E deu por um tempo. Mas nós estamos no tempo da tecnologia, no tempo da inovação. E quem não inova fica para trás. Então, eu mesma tive que aprender. Quando deu lá meus 20 anos de advocacia, eu comecei a ver a galera jovem captando mais cliente do que eu, indo além do que eu já tinha ido. Eu falava, peraí, mas eu acho que eu sei mais tecnicamente. Aí eu aprendi, não é só a técnica. A técnica é importante, é. Se nós não soubermos direito, não tivermos a nossa OAB, nós não podemos usar o nosso jus postulandi. Mas, hoje em dia, não é só isso. O advogado ele precisa gerir a própria carreira. O advogado ele tem que deixar de ser reativo, ele criar as próprias oportunidades. E isso demanda gestão. E quando esse cliente chega no escritório, como é que eu vou fazer essa gestão financeira desse contrato? Será que eu vou consumir tudo? Será que eu vou ter uma gestão para poder justamente ter um fluxo de caixa, ter um aprovisionamento, até um investimento para poder fazer melhorias, contratar outros advogados, outros colaboradores e auxiliares? Então, nesse ponto, a comissão vai trabalhar juntamente com toda a advocacia, porque quando um de nós cresce, todo mundo cresce. E quando toda a advocacia cresce, a OAB cresce. E nós somos espelho da sociedade. Quantas e quantas vezes nós fomos os precursores de mudanças importantes na sociedade brasileira. Ali no 4º andar, você tem ali um hall de quadros, onde os advogados estão aqui na porta da OAB, advogados que estão na porta do STF, né, lutando pela liberdade de expressão, pelas diretas já. Então, nós somos um povo, nós somos uma classe diferenciada. Não estou puxando aqui a sardinha para nós, não. Mas nós temos um poder que nós ainda não entendemos que temos. Nós somos grandes, o nosso nome é grande. Sem nós, sem a gente, a justiça ela não é praticada. Então, a gente vai trabalhar nesses aspectos também. Vamos ter os eixos estratégicos. Então, vamos ter uma série de tratativas e de ações práticas. Então, a comissão não é só aquela comissão para a gente estar aqui e falar um monte, acabou a reunião, vai todo mundo para a sua casa e fica assim mesmo. Fazemos a ata, entregamos e pronto, fizemos a nossa parte. Não, nós vamos colocar a mão na massa. A advocacia ativa. Então, a gente vai trabalhar com essa gestão econômica da advocacia, trabalhar o CNPJ, profissionalizar os advogados autônomos para que eles possam, então, migrar, abrir uma sociedade individual de advocacia, ou abrir uma sociedade de advocacia, fazer um ecossistema para que as pessoas se encontrem prováveis parceiros, né, prováveis sócios, para poder profissionalizar a atividade e escalar, né? Ter um escritório full service para aqueles que têm esse interesse, ou se especializar. Vamos trabalhar com a educação financeira, não vamos só trabalhar com o advogado e com a sociedade no CNPJ. A gente tem que tratar o CPF. O doutor Ciro vai vir falar daqui a pouquinho sobre educação financeira, né? Porque hoje o advogado confunde a sua conta pessoa física e a sua conta pessoa jurídica, mistura ali as receitas, as despesas, e quando vê, trabalha e não recebe nada. Vamos trabalhar com crédito responsável, vamos fazer audiências públicas, chamar os principais bancos, credores da advocacia, da sociedade civil, aqui no Distrito Federal, para poder trazer essa autorresponsabilidade, né, a função social dos bancos. Os bancos têm uma função social, o crédito ele é importante. Importante, inclusive, para alavancar empresas. Então, quando você pega um crédito consciente planejado para alavancar o teu escritório, é uma coisa. Agora, quando você lança a mão de empréstimos para cobrir o rombo que apareceu de uma outra situação, não é interessante. Então, a gente vai trabalhar com o CPF, vamos trabalhar com as pessoas físicas, olhar o advogado como um ser humano, né, indivíduo
sujeito a deveres e direitos. Advogado, você é advogado de todos. E quem é o seu? Quem luta por você? A gente cuida dos problemas de todos. E os nossos sempre são prorrogados para um segundo momento. Esse segundo momento não chega nunca. Então, nós vamos auxiliar. Vamos planejar, tem a Comissão de Direito Previdenciário. Então, eu li um pouquinho sobre a OAB Prévia de São Paulo, a Previdência Privada da OAB. Muito interessante aquele projeto, para a gente ver se a gente traz para cá, junto com a Comissão de Direito Previdenciário, a gente fazer aqui, ensinar os advogados a pensarem no futuro. Porque o autônomo, ele trabalha, né, Poli? Chega no final, já está cansado, precisa descansar. E quando a gente aposenta, não estou falando de todo, não estou generalizando, mas é a época que a gente mais precisa de saúde, de medicamento. E a gente trabalhou a vida toda como autônomo, e quando a gente para de trabalhar, para de entrar dinheiro. E como é que você vai viver dignamente? Você trabalhou a tua vida toda, conquistou o direito de várias e várias pessoas, e você vai ficar na mão justamente no momento principal da sua vida. Então, a gente vai trabalhar com isso, vai chamar a atenção, e vamos ter oficinas, viu, Poli? Vamos ter oficinas de mão na massa, né? O Ciro vai ter a consultoria de educação financeira, ele vai explicar depois, mas ele vai sentar com os advogados, vai verificar o que ele tem de entrada, como é que é a operação dele dentro do escritório, o que sobra de prolabore ou de distribuição de lucros, para ele poder ter uma vida CNPJ boa e uma vida de CPF boa, porque o trabalhador ele tem direito a usufruir do seu salário, né? Então, nós vamos trabalhar nessa abrangência. E quando nós fazemos essa estruturação dentro da nossa própria casa, isso extravasa para os nossos clientes, para os nossos amigos, nós podemos dar orientações de qualidade, nós vamos poder qualificar, junto com o direito bancário, né, sobre a questão do procedimento do superendividamento. Então, isso tudo vai trazer benefícios não somente para nós, mas para todo o Distrito Federal, para toda a sociedade civil. Vamos ter o reconhecimento institucional para práticas éticas de crédito e preservação do mínimo existencial. Né? Todos precisam ter o mínimo para viver com dignidade. E não um salário mínimo, porque o salário mínimo, há estudos que o salário mínimo ele não comporta, ele não suporta a despesa de uma família brasileira, de um casal com 2 filhos, que é a média do Brasil. Então, nós vamos chamar esses entes, essas instituições, justamente para conversar e colocar em prática o que está na lei do superendividamento, a concessão do crédito responsável. Taxas de juros transparentes, acabar com aquelas armadilhas que vêm embutidas nos contratos, isso é muito importante. Tem hora que o botãozinho... Cursos com a ESA. Já em janeiro, presidente, já temos o curso que vai ser ministrado pelo Ciro, sobre gestão financeira da pessoa física, gestão financeira jurídica para advogados. No mês de fevereiro, eu vou dar o curso de gestão econômica para escritórios, para que a gente possa profissionalizar os escritórios de advocacia. E nós temos, vai sair o calendário dos cursos da ESA, vai sair... Eu acho que esse final de ano não sai, mas ano que vem já vai sair todo o calendário e a gente vai trazer a informação para todos, para qualificar, né? Vamos ter cursos pagos e cursos gratuitos. Os cursos gratuitos justamente para aqueles advogados que não têm condições de arcar com o pagamento, né? de um curso, de um aperfeiçoamento. Então, nós vamos atender a todos. E aqui o curso de gestão econômica, que vai ser em fevereiro, educação financeira jurídica, que vai ser logo em janeiro. Eu não me lembro a data, dia 19, 20 e 21 de janeiro. Quem não estiver de viagem, já deixa aí em stand-by, que nós vamos passar. O curso de gestão vai ser depois do Carnaval, ali pelo dia 25 e 26. Vamos ter oficinas mensais com certificação, para os advogados que participarem. Então, vamos apostar muito na qualificação, viu, Poli?
E vamos ter uma ouvidoria. A ouvidoria ela está funcionando provisoriamente num canal de WhatsApp que está aberto para a advocacia e para a sociedade. Quem tiver curiosidade pode já escanear aí o QR Code. Tá? Então, essa ouvidoria nós vamos estar para aconselhar, receber denúncias de abusos financeiros e ajudar o cidadão e a advocacia naquilo que for necessário. Esse é provisório, mas a gente vai... E vamos fazer o planejamento para advogados. Vai sair um edital ano que vem. O doutor Ciro vai fazer, né, nós vamos lançar um edital para os advogados sêniores. Que uma vez eu vim aqui na OAB com o meu computador para arrumar o PJE. E chegou um advogado bem idoso, de idade de OAB, com a pasta toda poída. Ele abriu a pasta dele, tirou um notebook, aqueles antigos notebook grandão, o colarinho dele, gente, todo poído, os pulsos amarelinhos, ele advogando. Por que será que um advogado, aos 90 e tantos anos, precisa advogar? Porque, se ele não trabalhar, ele não come. Então, a gente vai trabalhar com esses sêniors justamente para trazê-los e ajudar na inovação, para que eles possam, então, descansar de uma vez por todas, né, o descanso merecido de todo cidadão brasileiro. Então, a gente está aberto para que novas pessoas estejam agregando conosco. Esse aqui eu vou deixar para daqui a pouco. Estejam agregando conosco. Está aí o QR Code de quem quiser participar da comissão. Tem o QR Code do nosso Instagram, para vocês seguirem, acompanharem as postagens. Tá? E nós já estamos lançando vários conteúdos de valor. Então, você é o nosso convidado. E formulário de inscrição para quem quiser ser membro da comissão, pode escanear aqui, você vai cair lá no site da OAB. Você tem várias comissões, e você escolhe a nossa comissão e outra que você também se identificar, quem sabe. Então, é um apanhado geral do que nós vamos fazer, realmente colocar a vida em ordem, a vida dos nossos heróis e heroínas. E eu tenho o prazer de ter aqui no auditório o policial militar João Gilberto, nosso cliente lá do escritório. Temos o prazer de ter a presença da Silvana. Silvana é a viúva do Daniel, o primeiro sargento da Polícia Militar, que nós vamos fazer uma homenagem a ele daqui a pouco. Né? Então, assim, nós caminhamos com pessoas. A gente que é advogado, a gente acha que a gente caminha com processo, com lei, com prazo. Não. Atrás de cada letrinha de uma petição inicial, de uma contestação, tem uma vida, tem um ser humano que merece o melhor. E é por isso que nós trabalhamos, é por isso que nós lutamos. Então, eu vou dar a oportunidade agora para o doutor Tiago. Muito obrigada por me ouvir. Obrigado, Dani. Obrigado, Dani. Também, em nome da comissão, o Tiago Castro vai compor conosco a diretoria, como co-presidência, vice-presidente. E a gente sabe que isso é feito por muitas mãos. Então, já te agradeço, meu amigo, esse trabalho. E esperamos muito de ti também, esse encaminhamento. Dê as boas-vindas também à turma e já apresente aí a tua visão sobre o trabalho. Beleza. Muito obrigado, Poli. Boa noite, minha presidente. Eu cumprimento a todos os integrantes da mesa e todos aqui presentes. Eu sou o Tiago Castro, sou advogado especialista em direito do consumidor, direito bancário. E a nossa atuação lá no escritório, Poli, é justamente isso aí que vocês já fizeram essa belíssima introdução. A gente, no dia a dia, a gente trabalha com servidores e empresários e também de muitos advogados que estão enfrentando essa situação difícil, né? E realmente o endividamento não é algo que ninguém busca, assim, que ninguém fala, eu vou sair me endividando. Raras exceções que se endividam por má fé, a regra não é essa. Geralmente, as pessoas que estão nessa situação estão lá por, primeiro, pouca educação financeira, não teve desde a escola, não foi ensinado como lidar com dinheiro, né? Lidar com dinheiro é um tabu para muitas pessoas, né? E para os advogados também não é diferente. Então, assim, eu acho que esse pilar educacional preventivo é fundamental e a OAB tem um papel essencial para toda a sociedade, não só para os advogados, né? Então, assim, partindo da nossa experiência
para que nós possamos ajudar os nossos colegas de profissão a ter mais dignidade, né? E aí eu digo uma vida próspera, porque muito me entristece, Poli, quando eu, atuando num processo, eu me deparo com um advogado pedindo justiça gratuita. Do outro lado, eu fico com vergonha, literalmente, porque nós sabemos que não há hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Todos estão no mesmo patamar ali de importância no sistema da justiça. Mas, como temos muitos advogados ali que vivem com 2 a 5 salários mínimos por mês, a Dani colocou uma estatística no projeto, ela apresentou. Então, a maioria dos advogados no Brasil vive uma realidade. A maioria tem que ter um complemento de renda. Então, tem um emprego CLT, ou outros até fazem trabalho de aplicativo para complementar a renda e sobreviver. Então, essa é uma realidade que a gente pretende trabalhar muito aí para estar desenvolvendo a advocacia, para que os advogados possam ser cada vez mais prósperos. Afinal, a nossa função é essencial, a administração da justiça, como já foi bem levantado aqui. Sem o advogado, o cidadão não consegue alcançar os seus direitos, diante de tantas violações que temos por parte de grandes empresas e do próprio Estado, como é o caso do INSS, que se o cidadão não for entrar na justiça, ele não consegue um benefício que ele pagou a vida inteira para se aposentar, ele não consegue. Então, a fila do INSS hoje tem 3 milhões de pessoas aguardando. E se não tiver, até teve um post polêmico do INSS, umas 2 semanas atrás, que não precisa de intermediário, o advogado é o intermediário. O advogado é quem vai ali trazer o direito desse cidadão. Então, assim, nós somos essenciais, não somos intermediários, despachantes, nós temos um papel técnico muito importante, e o advogado ele tem que, através de conhecimento, de estudo, a gente consegue alcançar a prosperidade. Eu penso assim, com bastante, lógico, a parte técnica, mas também a parte... hoje em dia mudou muito a advocacia, principalmente a questão de redes sociais, né? Marketing, empreendedorismo, isso é importante, a atualização de toda a advocacia, para que principalmente os jovens advogados, mas não só esses, como a Dani bem falou, que teve que se atualizar, possam ali ter acesso a uma grande fatia do mercado, né? Então, eu acredito que tem espaço para todo mundo e os advogados têm que atuar de forma ética para desenvolver a profissão nobre, né, o munus público. Afinal, nós somos a última esperança de muitos clientes. Os clientes chegam no meu escritório, doutor Tiago, eu não tenho mais não tenho mais para quem recorrer. O senhor é a minha última esperança. Aí eu, cara, vou fazer o possível. Já teve vários clientes que chegaram lá, pô, e assim, o cara estava almoçando um salgado. E a gente conseguiu, através das medidas cabíveis, né, recuperar o salário, a dignidade, e essa pessoa fala muito bem da gente, e um vai falando bem para outro, e vai vindo. Então, quando você faz um trabalho técnico bem feito, a gente consegue cliente e consegue prosperar na advocacia. E aí, se a gente... É um papel também da comissão, né, trabalhar para ensinar essas formas em conjunto com as outras comissões de empreendedorismo e também as outras comissões temáticas que trabalham em conjunto para desenvolvimento de toda a advocacia do DF e também na questão, como foi bem dito, até nacional, como projetos de lei, para reforçar os entraves que temos hoje na aplicação da própria lei do superendividamento. Como a Dani falou, a lei não... É uma lei que não pegou, mas, na verdade, não pegou de propósito. Né? Tem um decreto lá que limita. Nós temos uma lei federal e um decreto que regulamenta. E o decreto fala que o mínimo existencial são R$600. Eu acho que R$600 hoje a pessoa, por mais simples que ela seja, ela não consegue fazer nenhuma compra de um supermercado. Então, assim, está defasado, isso aí eu acho que é incondicional. E outros entraves também, no próprio texto da lei, que fala que tem que ser renegociado e num prazo de 60 meses. Qual o problema? Muitos bancos concedem um prazo, o empréstimo original, maior do que isso. Então, imagina, o banco emprestou um valor lá em 120 vezes. E a lei fala, olha, na renegociação podemos reduzir os juros, né, as multas, e renegociar em até 60 meses. Só que é assegurado ao banco receber pelo menos o que ele emprestou, o principal. E aí, como é que o banco vai receber num prazo de 60 meses se ele emprestou em 120? Então, não encaixa. E aí essas ações são julgadas muitas vezes improcedentes, o cara toma uma sucumbência de 10% a 20%, piora a situação dele, né? Tem que pagar advogado ainda, ele sai com a situação pior do que ele entrou. Então, na prática, a lei do superendividamento não é uma via, hoje, muito utilizada e não tem tido efeitos práticos. Né? Então, temos muito o que fazer também, concordo com o que a Dani falou, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, eu espero contribuir muito e devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Tiago, muito bom. Já sai o primeiro desafio da gente pensar, eventualmente, até na elaboração de uma minuta de uma ação direta de constitucionalidade contra esse decreto. Né? A comissão pode
A vantagem da OAB não ser só uma associação de classe, a gente ter aqui uma amplitude ilimitada, diria eu, de atuação, é ser propositivo, ir atrás, e concordo contigo, não sou especialista no tema, mas imaginar no país de hoje, se considerar o mínimo existencial R$600, é não mandar num comércio para saber que isso não é suficiente para a família de forma nenhuma. E eu acho que é um ponto fundamental que a gente pode trabalhar em relação a isso. Mas queria passar agora, Dani, a palavra ao nosso mentor, né, quem vai nos dar a estrutura, além dos livros, na verdade, o que vai nos fazer enxergar talvez até a nossa própria subsistência. Eu vou precisar ir nessa comissão algumas vezes. Considero organizado, mas a gente sempre precisa de boas orientações, e faço aqui uma confissão: já se vão aí mais de 30 e poucos anos de uma boa amizade, com alguns hiatos que a gente, a vida não... mas fomos colegas de ensino de cultura inglesa na década de 90. Graças a Deus você está como eu, com cabelo branco, para a gente poder estar dizendo que na mesma idade. Então, Ciro, é um prazer te ter aqui na Ordem, quero te agradecer demais esse trabalho que você tem feito conosco, que traga muito bons frutos para a comissão, para a Ordem, para ti, e você tem sido um farol para nós nesse tema. Então, registro público do agradecimento antecipado, e que eu tenho certeza que vai se renovar várias vezes, porque você tem sido brilhante, meu amigo. Então, queria que você também desse as boas-vindas e nos mostrasse aí quais são suas expectativas, o que você está enxergando de possibilidade de trabalho. Obrigado por estar aqui conosco. Boa noite a todos. Olha, eu, primeiramente, também gostaria de te agradecer. Primeiro, a amizade, quase 30 anos de amizade, né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui presente com a comissão, com a doutora Daniela, com o doutor Tiago, doutor Daela, doutor Fernando. A oportunidade, Poli, de fato, fazer a diferença na vida dos advogados, das advogadas, mas ampliando isso pelo instrumento que a OAB é, né? Pelas colunas que a OAB construiu ao longo desse período todo. São 65 anos atuando aqui em Brasília. E agradecer também a minha amiga, também, doutora Raquel, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, como tesoureira da Ordem. Ela também, junto com a doutora Daniela, com você, Poli, foram precursores nessa ideia. E quando a doutora Raquel conversou comigo, junto com a doutora Daniela, eu te confesso que foi um alívio. Um alívio saber que a Ordem dos Advogados de Brasília, de fato, se colocou à frente de um tema tão ardiloso para as pessoas, né? Esse tema, eu diria que ele não é apenas o endividamento, mas é o falar sobre dinheiro, né? Eu sou economista, sou mestre em economia, atuo na área há mais de 25 anos, comecei atuando em grandes bancos, né, como Citibank, ABN AMRO Bank, mas depois fui para o lado de consultoria econômica, atuando como consultor em planejamento econômico-financeiro pessoal e familiar. E 20 anos fazendo isso, eu me deparei com coisas que vocês ficariam de cabelo em pé, barba branca, cabelo branco, tudo que vocês imaginarem nesses 20 anos atuando profissionalmente como economista, eu já vi. Nesses 20 anos atuando, inicialmente as pessoas me procuravam querendo investir, querendo ter sobra para poder investir. E, como você bem disse, Poli, o trabalho de economia, de consultoria econômica, ele não é um trabalho diferente do que as pessoas pensam, ele não é um trabalho para falar de investimento diretamente, né? Ele é um trabalho de bem-estar social, Poli. Porque o que eu já me deparei nesses 20 anos com pessoas, sejam autônomos, sejam servidores de alto escalão, baixo escalão, profissionais da área de saúde, que muitas vezes têm renda, mas é perdulário com o seu patrimônio, com a sua própria renda. Eu costumo dizer que, antes de mais nada, a gente precisa respeitar a nossa renda, que já é muito difícil hoje em dia, num cenário econômico que nós temos hoje no Brasil. Essa nossa capacidade de geração de renda hoje, ela é muito aquém da nossa despesa de sobrevivência, né? Até porque um dos propósitos da comissão é com que a gente, de fato,
transmita conhecimento, educação financeira e educação econômica, principalmente, para os advogados, para as advogadas, mas extrapolar isso e alcançar a sociedade civil como um todo, né? Principalmente no caso dos advogados, das advogadas, que cada um na sua área de atuação pode ter um fluxo de recebimento diferente, né? Vocês sabem melhor do que eu, em algum momento pode ser um upfront, como a gente fala, né? Na assinatura do contrato, depois um êxito, e o advogado muitas vezes fica contando com esse êxito, e vocês sabem melhor do que eu também. A justiça tem um fluxo próprio, que, infelizmente, ou quase nunca, está de acordo com o nosso fluxo orçamentário. Então, penso que um dos principais pilares aqui é, de fato, trazer a importância da educação financeira, a importância dos advogados e advogadas dentro do esforço que só o advogado e advogada e a sua família sabem o que é trabalhar, ficar em fórum, cliente, discutindo, abrir mão do tempo com família, né? Abrir mão do tempo de família porque tem um prazo a cumprir. E, muitas vezes, até esse esforço, a remuneração desse esforço, muitas vezes, é aquém da expectativa que o próprio advogado ou advogada teria. Então, penso que uma grande forma da gente construir, pavimentar esse caminho de bem-estar financeiro é, de fato, começando pela educação financeira. É fazendo com que as pessoas não tenham vergonha de falar em dinheiro. Falar em dinheiro não pode ser um tabu. Pode ser difícil, mas tem que ser prazeroso. Por quê? Porque você tem a sua renda, sua despesa, você tem os seus objetivos de vida, os objetivos que você quer proporcionar para você, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, tudo isso ao longo da sua vida laboral. Só que sem uma educação econômica e financeira, a gente vive num fluxo orçamentário. O que é o fluxo orçamentário? É entrada e saída, receita e despesa. O objetivo que eu gostaria muito de trazer para a comissão é justamente um modelo de planejamento econômico onde a gente vai começar a olhar e instruir o advogado e a advogada a olhar de uma maneira sistêmica, olhar de cima para baixo, né? Em vez de entrar a receita, já ir pagando o boleto, como você comentou, doutora Daniela, e poupar o que sobrar, se sobrar, não. Planejamento econômico financeiro eficiente, ele começa antes. Ele começa, o advogado, a advogada, entendendo qual é, primeiro, a sua despesa de sobrevivência. O que você precisa, você e sua família precisam para sobreviver. É aquilo que não vai sair da sua cesta de compromissos financeiros. Daí a importância da pessoa, do advogado, da advogada, da sociedade civil como um todo, ter referências econômicas. Porque hoje, no cenário que nós temos na economia brasileira, a despesa de sobrevivência ela aumenta muito mais do que a nossa renda. E eu não estou falando de aumento inflacionário. Porque aumento inflacionário, esse IPCA que nós estamos acostumados, né, a ser informado pelo IBGE, ele é um IPCA que reflete uma cesta básica, né, que, como você mencionou muito bem, muitas vezes o valor de uma cesta básica, o valor do salário mínimo que um advogado, muitas vezes, é o que ele consegue ter como remuneração, não vai suprir a despesa de sobrevivência dele. Então, um dos pilares de uma gestão econômica eficiente é entender, antes de mais nada, qual a despesa de sobrevivência. E a referência econômica ela é importante nesse momento, porque muitas vezes a despesa de sobrevivência, itens aumentam mais do que a inflação, né? A gente viu, por exemplo, uma inflação galopante de alimentos ano passado, uma inflação de combustíveis, por exemplo, que acaba tendo um efeito cascata para toda a cadeia de produção, né? Para toda a cadeia produtiva econômica brasileira. A gente vê, por exemplo, planos de saúde, que muitas vezes aumentam 10%, 15%. Né? Então, a educação econômica e financeira ela é o pilar, na verdade, para promover e pavimentar um bem-estar econômico e financeiro para o advogado, para a advogada e para a sua família. Depois disso, é que a gente vai começar a identificar quanto custam os objetivos daquele advogado e daquela advogada. Porque se ele não priorizar os seus objetivos e for perdulário com a sua renda e com o seu patrimônio, em vez dele começar a poupar, em economia, poupança é a capacidade de acumular, né?
Se ele não começar a poupar para aquele objetivo que ele definiu, quanto ele quer, em quanto tempo e quanto vai custar, ou seja, se ele não tiver o respeito por toda a renda e patrimônio dele, a pessoa vai simplesmente negligenciar o objetivo e vai ser perdulário com o patrimônio dela, vai gastar com alguma coisa supérflua, sendo que ela teria um objetivo monetizado para conquistar. Então, ter uma gestão econômica, ter uma educação financeira, ter isso, como eu digo para os clientes, para os amigos, ter isso como uma rota de navegação. Não é? Você precisa conversar com alguém. Eu costumo dizer, no mercado financeiro, atuei como consultor financeiro de investimento também quase 15 anos, né? Só te contam as boletas vencedoras. Ninguém te conta as boletas perdedoras. Mas em 20 anos eu asseguro para vocês que mais de 90% das pessoas que eu atendi não estavam com folga financeira. Mas uma rota de navegação econômica, financeira eficiente, ela vai permitir com que você, de fato, não fuja do assunto, não negligencie o assunto. Porque se você negligenciar a sua gestão econômica, aí acontece como o doutor Tiago comentou, você acaba entrando numa roda, num círculo vicioso, onde você vai acabar pegando um empréstimo para cobrir outro, e o negócio do banco é empréstimo, esse é o business do banco, é gerar empréstimo para a gente. Afinal de contas, trazendo números aqui, os 3 grandes bancos brasileiros, posso falar nomes? Posso? Itaú, Santander e Bradesco, no segundo trimestre de 2025, tiveram um lucro líquido de 22 bilhões. Lucro líquido, gente. Por outro lado, temos 80% do brasileiro endividado, 79% dos brasileiros endividados, onde desses 79%, aproximadamente 65% é cartão de crédito, onde muitos também buscam ter um fluxo de pagamento, um fluxo de caixa, muitas vezes pagando boletos, por exemplo, por cartão de crédito, onde os juros é quase 400% ao ano. E, gente, a pessoa não consegue visualizar isso, nem como sair disso. Então, essa, eu tenho certeza, como já atendi alguns advogados, tive a oportunidade também de ter uma conversa, uma live durante a pandemia com o antigo presidente, doutor Hélio, onde ficou muito evidente, aí volto a parabenizar a OAB, por pavimentar essa preocupação com os seus profissionais. Porque a educação financeira ela não é apenas para a pessoa, ela é também para a família. Afinal de contas, a família toda faz parte desse ecossistema onde receita, despesas e bem-estar. Então, gostaria de agradecer novamente, trazer tudo o que iremos fazer em prol da advocacia, do Distrito Federal, dos advogados e das advogadas, mas, além disso, e com muita satisfação, depois de tudo que eu vi, trago um exemplo. Tive um cliente que ganhava R$35 mil por mês, por exemplo, um servidor federal, e de consignado ele tinha 60% do salário dele. O salário dele não entrava na conta, passava pela conta. E ele me procurou no escritório desesperado, ele chegou tremendo no escritório. Foram quase 3 horas de conversa, primeiro não para explicar o que é a economia, ou o que fazer, mas para acalmar ele, para que a pessoa possa ver a luz no fim do túnel. Porque o gerente do banco não vai falar, o assessor de investimento não vai falar, o especialista não vai falar, o consultor de investimento não vai falar, porque hoje nós somos vistos pela instituição financeira como compradores de produtos financeiros. Seja empréstimo, seja consignado, seja um título de capitalização, seja um investimento que é bom para a instituição financeira e não para a gente. Vide aí o caso do Banco Master, onde foram vendidos ativos financeiros sem que o profissional identificasse, de fato, a tolerância ao risco daquela pessoa. Então, foi uma satisfação muito grande quando a doutora Raquel e a doutora Daniela conversaram comigo, e eu pude entender que, de fato, o cidadão brasiliense, o advogado, a advogada, aquele que está endividado, ou aquele que procura um fôlego, aquele que procura sair das amarras dos bancos, porque as pessoas viram refém dos bancos. As pessoas viram reféns do endividamento. E muitas vezes não conseguem visualizar uma forma sustentável de sair disso. Não é mesmo com a lei do superendividamento,
e como vocês pertinentemente comentaram, existem alguns gargalos, eu vejo a OAB como uma coluna muito sustentável e, de fato, um amparo que a sociedade civil precisava para ter alguém que defendesse eles, de fato, das amarras que os bancos colocam na vida financeira das pessoas. Né? Então, fica aqui meu agradecimento novamente. Tenho certeza que iremos contribuir muito com os advogados, com as advogadas, e extrapolar esse trabalho com os advogados e advogadas e a advocacia do DF para a sociedade civil como um todo, por este canal, principalmente, doutora Daniela, de ouvidoria, onde as pessoas não têm com quem conversar. Olha, eu digo muito que hoje, atuando há 25 anos como economista, clientes meus que são psiquiatras, né, já me disseram que o trabalho que eu faço, ele é como se fosse uma terapia financeira mesmo. Porque as pessoas não têm com quem conversar. Né? As mulheres sabem que hoje mais de 50% dos lares brasileiros são mantidos pelas mulheres. Aí a mulher precisa trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar do marido, aguentar marido, tá ali arrumada, perfeita, cheirosa, ter que trabalhar. Ninguém aguenta, gente. Os homens não têm com quem conversar. Ele chega no gerente do banco, e eu já vi casos que o gerente do banco disse: você não vai conseguir sair dessa situação. O gerente do banco disse para ele. Nós montamos um planejamento econômico, montamos uma perícia econômico-financeira. Ele foi pela via judicial, mas também orientamos em como ir pela via administrativa, muitas vezes. Mas vejo, de fato, a Ordem dos Advogados de Brasília sendo o canal de comunicação, o amparo que a sociedade civil precisa para, de fato, não ficar apenas como espectador, obrigado, doutora Daniela, como espectador da sua vida financeira, porque o tempo passa. E a única coisa que nós temos a nosso favor quando falamos em finanças pessoais é tempo, juros e nossas sobras. Então, é preciso respeitar a sua renda, seu patrimônio, suas sobras, porque o dinheiro não aceita desaforo. Poli. Muito obrigado. Contem conosco. Obrigado. Eu vou passar... Não, eu vou fazer mais. Eu vou passar a presidência dos trabalhos para você. Você vai fazer essas homenagens mais do que merecidas. Acredite se quiser, ainda tem compromisso hoje. Meu dia não... Tem hora que eu... Mas fiz questão de estar aqui nessa abertura. Renovo o clamor a vocês de que não seja algo de forma nenhuma menosprezado ou diminuído, no sentido de que a gente tem muito, muito a fazer. E as palavras de vocês três, e tenho certeza da Ilha, do Fernando também aqui, nos ajudando na coordenação dessa comissão, que vai muito além dos muros da ordem, como foi colocado. A gente vai fazer a diferença na vida das pessoas. E não tenham limites. Se precisar desafiar bancos, se precisar discutir com as instituições públicas, se precisar exigir posicionamento de algumas instituições que deveriam funcionar mais, como o Ministério Público, o Prodecon, o Procon, outras coisas, nós faremos. Nós temos aqui total liberdade para discutir sobre o ponto de vista da sociedade civil. Isso é o que esperam de nós da Ordem. Então, Dani, assuma a presidência dos trabalhos. Obrigado pela presença de todos aqui e tenham em mim um soldado da comissão, porque eu quero que a gente, no final desse mandato, em 31 de dezembro de 2027, comemore muito esse que foi, talvez, o programa mais inovador que a gente apresentou como sugestão de uma gestão inovadora mesmo que a gente tinha e que a gente vai ter esses resultados. Obrigado, boa noite a vocês. Dani, assuma as carrapetas, como a gente diz. Oi? Você está atrapalhando ali para trás. Chega para parar. Oi? Gente, é mais.
Responsa, hein? Só complementando aqui o que o Ciro falou, eu tenho tido muitos contatos com advogados, e os advogados, Ciro, eles têm medo de falar o valor dos seus honorários. E tem medo de cobrar consulta, porque o cliente vai embora. Se preocupa com o valor, mas se eu cobrar o que realmente equivale ao meu trabalho, eu não vou fechar um contrato. Então, as pessoas negociam desde a origem ali da renda, né? Então, elas desprezam, inclusive, a origem da renda delas, que é um trabalho honesto, é um trabalho digno. Então, advogados têm medo de cobrar. E, quando eu falo que a gente pode ter lucro na advocacia, as pessoas falam, lucro? Como? Né? Porque, em tudo que a gente vai comprar, quem é que paga o imposto, quem é que paga os percalços, fez greve, por exemplo, você falou a greve lá dos caminhoneiros. Vai para o consumidor final. Quem paga toda a conta sou eu e você, pessoa física. Né? Então, por que a advocacia não? Então, nós temos que, inclusive, um trabalho até terapêutico, como você falou mesmo. Né? A gente tem que mudar conceitos, né? Revisitar nossos conceitos, revisitar nossas crenças limitantes, o que nos ensinaram, que dinheiro é feio, dinheiro é sujo, que quem consegue ter um patrimônio, necessariamente ele roubou, ele matou, ele fez alguma coisa errada, não. Né? O cidadão honesto, ele pode ter acesso, sim, a riquezas, porque não é lícito a todos. Então, é uma limitação, sim, mas a gente tem força de vontade, né? Já tive acesso a muitos clientes que, no dia do pagamento, me ligavam, doutora, eu não tenho dinheiro para... Eu estou com um dinheirinho aqui que sobrou na minha conta, porque o banco pegou tudo na hora que saiu o salário, eu não sei se eu compro gás ou se eu faço compra de mercado. Então, é nesse sentido, pessoas adoecendo, pessoas abrindo mão, divórcio. A expectativa de divórcio aqui no Distrito Federal, 80% dos divórcios é por questão financeira. Os casais divorciam por causa de contas. Então, o amor é superado pelas dívidas. Olha que coisa interessante. Não tem relacionamento que resista. E tantas outras pessoas que ficaram pelo caminho, né? Então, é um trabalho muito relevante. E eu queria dar a palavra para a Eila. Você quer dar uma palavrinha? Pega aí o microfone. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a doutora Daniela pelo convite, né? Ao Poli, e dizer que eu estou entre gigantes, né? Ouvi esses mestres falarem, né, sobre finanças, doutor Tiago, que atua brilhantemente, mais de 2.000 ações contra o superendividamento. Doutora Daniela, né, que teve esse caso que mexeu com todos nós, né, de ter um cliente que perdeu a vida, né, tirou a vida por causa de dívidas. E ouvir o doutor Ciro com essa força toda, né, de quem vai realmente bater de frente com o sistema, né, educando advogados para que a gente possa ter realmente uma educação financeira, né? Eu sou educadora, né, nata, né, estou aí na educação já tem quase 20 anos, sou de serviço público, e a realidade do que vocês estão falando é real, né? Eu tenho alguns colegas aqui da educação, alguns servidores públicos aqui também, e todos nós sabemos hoje, nós viramos até cotista aí do Banco Master, né? Somos os donos do Banco Master, né? E não é? Nós pagamos essa conta, né? Foi tirado do nosso dinheiro de assalariado para pagar empréstimos, como o doutor Tiago disse, né? A gente chega lá no gargalo e nos oferecem mais, nos afundam mais em dívidas para que esse rombo aconteça. Então, ouvir hoje que tem um programa que é colocar a vida das pessoas em ordem financeiramente, eu me alegro, me arrepio e me emociono. Porque é real, né? Talvez não seja a realidade aqui, né, de todos, mas quem está lá no sistema sabe da realidade do servidor público hoje.
atolado em dívidas, sem saber o que fazer, a quem recorrer, sem ter tempo até de vender um negocinho aqui, trabalhar no aplicativo para poder ganhar um dinheiro realmente. Né? Então, é real o que vocês estão falando. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse time de gigantes, né? Saber que o nosso presidente apoia e quer mudar a realidade, não só dos advogados, mas de toda a sociedade civil, que envolve aí empresários, servidores públicos, pessoas físicas que estão necessitadas de realmente ter alguém que lute por elas. Então, eu estou aqui junto com vocês, né, de mãos dadas, pronta para aprender e para colocar minha vida em ordem também. Muito obrigada. Maravilhosa. Não tem tempo ruim, né? Para tudo tem jeito, diz minha mãe, só não tem jeito para a morte. Se estamos vivos, com saúde, tem solução. Temos que ter, né, paciência, resiliência e fazer o que deve ser feito. Vou passar a palavra para o doutor Fernando, para ele dar uma breve palavra para a gente. Boa noite a todos e a todas. Obrigado por vocês estarem até aqui, né? São 9, 8, nem sei. Agradeço cada um. E eu não vou ser muito delongas, assim, eu não vou falar. Eu não sou que nem o Ciro aqui, né? Mas eu vou andar com ele, eu vou aprender a falar que nem ele. Eu faço um convite a você que é jovem, que você que é um advogado que está endividado, vem fazer parte dessa comissão aqui, que isso aqui é só o pontapé inicial, isso aqui é só o prelúdio do que a gente vai fazer ano que vem. E eu agradeço a todos. É isso mesmo. Agora, eu vou pedir para a doutora Eila fazer a honraria, que nós vamos fazer uma homenagem póstuma a uma pessoa muito querida, com quem eu tive a oportunidade de caminhar. Libera aqui para mim com quem eu tive a oportunidade de caminhar por mais ou menos... Doutora Ana Paula, o Daniel chegou lá no escritório com o negócio da pensão militar em que ano, você lembra? 2021, né? Então, são quantos anos até 2024, gente? 3 anos, com quem eu tive a oportunidade de conviver por 3 anos, meu xará, Daniel, primeiro sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, um homem íntegro, um herói que trabalhou pela sociedade e que, por um motivo ou outro, todos nós temos os nossos motivos, as nossas razões. Ele também foi vítima de superendividamento. E eu trabalho com muitos clientes superendividados e a gente vê realmente o peso que é, né? Você saber que seu nome está protestado, que você não tem liquidez para honrar com seus compromissos. Quantos clientes já ligaram, doutora, eu não tenho. Quantos clientes eu já ajudei? Clientes que tinham que me pagar honorários e eu que provi com doações para comprar cesta básica, porque é algo muito dolorido você ver um trabalhador, uma trabalhadora, um advogado que trabalha duro, que é sério, que faz a diferença na vida das pessoas e, no final do mês ou no início do mês, não ter condições de botar o alimento na mesa, de comprar o gás, de dar o leite para a criança pequena. Então, é uma questão de humanidade, é uma questão de amor ao próximo, da gente poder compartilhar, ainda que pouco, né? Porque tem pessoas que têm pouco, mas no pouco a gente também consegue compartilhar. Então, a comissão quer trazer essa visão de que, mesmo cada um de nós tendo pouco a oferecer, que a gente possa tirar do pouco algo para ajudar e para acrescentar na vida de alguém. Então, eu gostaria de prestar essa homenagem à comissão toda, prestar essa homenagem ao Daniel. Daniel foi um guerreiro, lutou bravamente até o fim, combateu o bom combate, e nós vamos sempre lembrar dele com o espírito altivo, e que ele seja o exemplo de força para que nós possamos continuar. A situação pode estar da forma que estiver, nós temos sempre um caminho, nós temos o conhecimento, nós temos aqui na comissão a ouvidoria, nós estamos prontos para
compartilhar com cada um que entrar em contato, não só advogados e advogadas, pessoas físicas, servidores públicos, para que nós possamos espalhar o bem sem olhar a quem, né? Então, queria trazer essa reflexão, que cada um pudesse tirar do seu pouco algo para acrescentar, que seja uma palavra, que seja um momento de escutar, ou que seja ajudar mesmo, né? Então, se você tem 1 quilo de arroz, passa ali 2 xícaras de arroz para quem não tem. Então, é nesse sentido, a gente quer fazer a diferença na vida das pessoas e todos estão convidados a participar dessa corrente do bem. Então, eu queria que todos ficassem de pé por um momento e que nós pudéssemos fazer 10 segundos de silêncio em homenagem à memória do Daniel da Silva Oliveira, a partir de agora. Muito bem, muito obrigada. E vou deixar as honras aqui com a Eila, para chamar a Silvana e a Dani para virem receber essa homenagem, tirar uma foto conosco. Senhoras e senhores, chegamos à hora de um momento de profunda sensibilidade. Rendemos uma singela homenagem à memória de alguém que contribuiu, que esteve presente e que deixou marcas. O policial militar Daniel da Silva Oliveira. Sem exposição, sem dor, apenas com respeito, carinho e gratidão. Chamamos sua esposa para ser homenageada. Senhoras e senhores, estamos encerrando esta noite com o coração cheio de esperança. Hoje inauguramos não apenas uma comissão, inauguramos um novo olhar sobre a advocacia, um olhar que acolhe, que educa e que transforma. Um olhar que entende que antes de sermos advogados, somos pessoas com sonhos, responsabilidades e vidas que merecem equilíbrio e prosperidade. A OAB agradece profundamente a presença de todos. Que esta seja apenas a primeira de muitas jornadas que caminharemos juntos. Uma excelente noite, sintam-se abraçados e convidados para as fotos oficiais. Obrigada, gente. Boa noite. Vamos tirar foto. Eu acho que ainda tem ali um lanchinho ali atrás. Vamos tirar uma foto todo mundo junto? Pode juntar. Como é que é melhor, Alex? Pronto. Sacrifice.